Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um semestre do curso de Letras. Eu sou a professora Idelma Porto, coordenadora. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos e para dar os recados iniciais, né? Nós que estamos voltando agora com as aulas ao vivo, vocês podem nos acompanhar aí de casa. E nós estamos falando, então, sobre o nosso semestre. O que nós vamos ter nesse semestre? Nós temos várias atividades, né? Hoje nós já estamos começando com a primeira disciplina, prática e produção de textos ao vivo. Aí nós temos também lá no AVA disponibilizado o estágio. E aí vocês já podem acompanhar também a produção textual. Nós já temos lá as orientações que vocês já podem acessar para se organizar. Lembrando que quem está na oferta do semipresencial faz a PTG, Produção Textual em Grupo. E aí só pode ser com grupos de alunos do mesmo semestre e turma, né, e mesmo curso. E quem está na oferta 100% online faz a PTI, que é a produção textual individual. Então, observem bastante as orientações relativas a essas atividades. Não deixem de observar, né, a avaliação continuada, tudo que vocês podem realizar que vale pontuação e compõe a nota do semestre em cada disciplina, para que vocês tenham bastante êxito neste semestre. Então, eu deixo aqui vocês com a professora Elisa para mais uma aula ao vivo e mais um semestre, que vocês tenham bastante sucesso. E lembrando também que vocês têm atividades complementares obrigatórias, todos os cursos têm essas atividades. Importante que vocês observem a carga horária que vocês devem cursar no decorrer do curso e já se prepararem para essas atividades, tá certo? Então, deixo agora vocês com a professora Elisa. Olá, alunos! Boa noite! Sejam muito bem-vindos! Que bom que a gente está aqui juntinhos para a gente discutir sobre as questões para a qual eu me preparei. Quais são elas? As questões relativas à disciplina de prática e produção de textos. Vocês já vão ver aqui no quadro o título da disciplina e o meu nome. A professora Idelma já apresentou para vocês, eu sou a professora Elisa Nantes. Nós estamos aqui começando o semestre na disciplina Prática e Produção de Textos. Como recorte para a aula de hoje, nós vamos falar sobre comunicações e uso da língua, conceitos e problematizações. O que isso tem a ver? Tem a ver que nós vamos trabalhar com o desenvolvimento de mecanismos para acessar as diversas práticas sociais e o uso efetivo da língua. Um resumo desse encontro, qual seria, professora? Refletir sobre o papel da língua nas atividades humanas, no desenvolvimento de práticas e estratégias de quê? Olha que legal, leitura e escrita. Por isso as palavras-chave língua, comunicação, prática social. E eu já apresentei para vocês o título da nossa teleaula. Muito bem. Estamos, então, juntos no primeiro de 4 encontros, que os conteúdos serão integrados, interligados, e já eu vou apresentar uma geral desses conteúdos para vocês, para que vocês saibam exatamente com antecedência. Na aula 1 eu vejo isso, e na aula 2 você vai até aqui, e na 3 até aqui, e na 4. E também vou apresentar daí uma imagem para vocês que vai mostrar essa compilação do que é a aula. A aula tem uma série de atividades integradas. Dentre elas, eu vou mostrar para vocês cada uma delas, inclusive o livro que já está com uma leitura para vocês disponibilizada no ambiente de vocês. Dando prosseguimento, vejam aí. Será? Pensa comigo.
Será que os aspectos históricos, sociais e culturais influenciam na língua? O que você acha? Existe variação na língua falada? O contexto pode influenciar nos sentidos do texto? Lembre-se, hein? Você é professor, você vai trabalhar numa sala de aula. Dentro dessa arquitetura escolar, você vai ter uma série de alunos. E esses alunos, é claro, vão vir de diferentes regiões do Brasil. Como fica a variação linguística? Então, sobre isso nós vamos falar nesse encontro. Lembra que eu falei para você que eu ia dar uma compilação dos outros encontros? Trouxe aqui prontinho. Encontro 2, o que nós vamos ver? Como nos comunicamos? Através de gêneros discursivos. Então, nós vamos ver os gêneros aonde? Nas práticas sociais. E no 3, a língua como instrumento de ação no mundo. Nós, usando essa língua, para quê? Para que nós vamos usá-la? Para nos comunicar, para interagir, para ler, para escrever. Resumindo, nas diversificadas práticas sociais. E depois, ora, se eu falei de ler, se eu falei de escrever, se eu estou falando com professores de letras, com certeza a gente vai pensar juntos como que nós vamos fazer essa avaliação da produção textual desse aluno. Certo? Então, recapitulando o inicinho dessa aula, vamos trabalhar com práticas de quê? Leitura e escrita. Onde? Na sala de aula. Tudo bem? Muito bem, e agora vamos para o quê? Conceitos. Por que conceitos? Ora, aluno de letras, toda disciplina ela tem duas ancoragens, teoria e prática. Os conceitos vêm da teoria, por isso que você tem acesso a diferentes escopos teóricos, variação linguística, gêneros discursivos, morfossintaxe, literatura e assim vai. E aonde nós os aplicamos na escola? Na prática. Com base nisso, vamos já começar a pensar nesse uso da língua. Veja aí. Primeiro autor. Se eu estou numa aula de variação linguística, guarda bem esse nome, hein? Vamos pegar uma referência da área, Camacho. E o que ele diz? Toda língua faz o quê? Varia. Não existe comunidade linguística alguma em que todos falem do mesmo modo. A variação é o quê? Ela é reflexo do quê? Diferenças sociais. Qual outra possibilidade? Geográfica. Qual outra possibilidade? Classe social. Qual outra possibilidade? Circunstâncias da comunicação. A língua tem uma organização estrutural. Sério? Sério? Como ela é? Eu uso sons, eu uso a gramática, eu uso a palavra. E não está rigorosamente associada à homogeneidade. Homo, igual. Por quê? Porque ela é heterogênea. Pelo contrário, a variação é uma característica inerente do quê? Das línguas naturais. O que nós podemos pensar juntos sobre isso? Toda língua varia. Então, olha, toda língua não só sofre variação, como ela é multimodal. Como assim? A aula é multimodal. Quando eu falo em multimodalidade e falo de língua, vocês vejam, eu já fiz perguntas retóricas, eu já mudei a minha entonação, eu já mexi com as mãos e conversei com você. Tudo isso faz parte do quê? Dos recursos que nós usamos na sala de aula para interagirmos com o outro. O professor, eu e você, nada mais somos do que? De explicadores de teorias. E dentro dessas teorias, nas quais nós estudamos e ancoramos a nossa prática, está a teoria de Camacho, um pesquisador renomado que vai falar sobre o quê? Sobre, professor, observe, na sala de aula eu tenho a variação linguística. Essa variação, ela pode vir de diferentes locais geográficos. Ela pode vir da classe social, da história de vida, do histórico desse aluno. E depois eu vou inserir outras variações para você. Mas o que eu quero que você preste atenção nesse item da aula é que a língua é viva, ela é dinâmica, ela está em constante transformação e variação, e eu e você, claro, como professores, vamos trabalhar com isso. Vamos prosseguir?
A língua, aspectos relevantes. Opa, se é relevante, hora de ficar ligado e prestar atenção. Heterogênea. Ah, então ela sofre alteração, ela não é homo igual. Outro autor que eu já trago para você nesse slide, que vai dialogar com o que eu vou ler agora. O uso efetivo da língua ocorre onde? Nas diversificadas práticas sociais. Aí eu tenho Mikhail Bakhtin, filósofo russo, que vai me falar. A interação verbal ela é constituída da própria linguagem. Normas são estabelecidas. São estabelecidas por quem? Pela situação comunicativa. Então vocês vejam bem, eu estou agora falando em interação e eu trago para você assim eu ia falar um monstro. Ah, pode falar um monstro no sentido de não horroroso, mas de referência, sabe? Aquele que é o pai dos estudos filosóficos, linguísticos, que vem lá da corrente de gêneros discursivos, que é Mikhail Bakhtin, que ele vai nos falar sobre a importância da interação. E eu vou traduzir com as minhas palavras o que eu li ali, quando ele fala assim para a gente, olha, a língua ela emerge e ela se molda às práticas sociais. Vamos pensar assim, você, por algum motivo, tem contato com um bebê. Observe como imediatamente você molda o seu discurso. A gente imediatamente muda as brincadeiras. Imediatamente a gente fala, ai, olá, é a tia, bonitinho, tal, não é assim? Você vai imediatamente para um outro contexto. Parou de brincar, foi para uma entrevista de emprego. Você já policia o seu discurso. Você já rapidamente, em milésimos de segundos, a sua mente seleciona as palavras adequadas para essa nova situação interativa. Então, resumindo isso, eu trago para você essa informação aqui. Veja aí. Eu tenho o meio social, guarda bem isso, aluno de letras, você vai usar isso na pós-graduação, nos textos que você vai fazer, em tudo. O meio determina as formas de comunicação por meio da interação. Se fosse pedido para você um trabalho que era através de um vídeo, era um meio, era uma forma de interação. Se é uma entrevista de emprego, é outro meio. O seminário é outro, uma reunião de pais é outro. Um grupo de amigos é outro. Dizendo, para fechar esse raciocínio, do contexto, nunca esqueça isso que eu estou te falando, do contexto discursivo, emerge. O que é emergir? Brota, nasce, vem à tona os sentidos do texto. E um exemplo bastante tranquilo para você. Vamos aqui pensar assim, ó. Em uma sala de aula, quando o João entra, a professora diz, bonito, chegou atrasado novamente. Qual é a chance da gente compreender pelo contexto? Vamos pensar aí que você está com a tutora aí junto com você e com a tutora Márcia de Souza e você chega atrasado no meio ali do chat. E a Márcia fala, bonito, né? Chegou atrasado de novo. O contexto vai mostrar que esse bonito não tem nada de bonito. E a gente usa isso o tempo todo. A gente usa isso o tempo todo na interação, nas inferências, no contexto que a gente usa. Dependendo do contexto, eu compreendo os sentidos do texto. Isso é muito cobrado em provas e concurso. Quando eu tenho uma imagem que mostra um contexto e depois eu tenho um texto. Eu lembro de uma das provas do Enem que caiu assim, rede social. Aí perguntaram, né, dentro do texto da redação, o que você entende por rede social? A pessoa falou, eu entendo isso, era a rede da casa dele com várias pessoas, né, em cima da rede, ou seja, todos nós socializando, dividindo a mesma rede. Então, o contexto vai determinar os sentidos do quê? Do texto. Tudo bem até aqui? Muito bem. Variedades linguísticas. Ó, só o nome, outra coisa muito profícua, proveitosa de você como professor usar em sala de aula e explorar com seus alunos as pistas linguísticas. Variedade já... O que é variedade, garotada? Várias possibilidades. Do que? Linguísticas. Que tem a ver com o quê? Com a questão da língua.
Vamos ver o que vem aqui. O que é variação linguística? Muito bem, se eu perguntasse para você, me dê uma definição de variação linguística. Com as suas palavras, o que você me responderia? Vamos ver o que eu trouxe aqui? Os vários usos da língua falada. Opa, usos, uma língua viva, por isso que nós falamos que ela era heterogênea. Conforme cada região, olha, a região influenciando. Conforme cada época, opa, a época influenciando. Conforme cada classe social, opa, a classe social influenciando. Isso é variação linguística. É você apresentar a influência, você observar a interferência da região, da época, da classe social, e já eu vou aumentar esse leque, na língua. É o efeito natural das mudanças da língua, a qual ela é o quê? Ela é o quê? Uma coisa que é dinâmica e viva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, com o passar do tempo, eu sempre vou ter uma sociedade que interage, que faz uso da língua em função das práticas sociais. Você, professor, você, professora, guarda bem isso. Devido às necessidades da sociedade é que emergem as questões da língua. Tanto que há pouco tempo nós não tínhamos alguns termos que estamos tendo. Vou deletar você da minha vida. De onde veio isso? Lá do delete do computador. Termos agora que estamos usando muito. Aula remota, ensino remoto, estamos aqui numa webconferência. As práticas sociais trazem novos termos para a gente fazer uso da língua. Da onde vêm esses termos? De vários fatores. Nós vimos alguns. E eu falei para você que eu ia ampliar a sua visão desses termos. Nós falamos dos fatores regionais, e agora eu quero mostrar um fator que a gente estuda muito em letras. Inclusive, é um dos fatores que a importância de ter registros escritos para a gente acompanhar esses fatores. Vejam aí. O que nós trouxemos? Olha, o fator histórico. Exatamente. A variação linguística ela pode ser também histórica. Como eu vou saber disso? Daí a importância de nós termos o registro daquilo que ocorre com o passar do tempo, inclusive das gramáticas. Voz MEC, passando para você. No meio eletrônico, fica VC. Palavras escritas com PH, como era farmácia, para farmácia. Olha a variação social. A semelhança entre os diversos falantes de um mesmo grupo. E isso é bem legal. Por que é bem legal? Eu vou dar vários exemplos para você, que às vezes você pensa só num grupo, é um grupo de advogados. Não, pode ser um grupo de skatistas, gente. Um grupo de rap, sabe? Alguns dos fatores dessa variação são o grau de educação muda, a idade muda, o sexo muda, o poder econômico, claro que também sofre alteração, entre outros. Professora Elisa, quando você fala assim, que o poder econômico muda, como assim? Simples. Às vezes nós temos assim uma classe social que tem acesso a N fatores, que já aprende, fica bilíngue lá, logo na primeira escola, logo de berço, tem acesso a N escolas, que a língua ela é fruto do meio. Se eu tenho um meio que possibilita que eu aprenda 2, 3 idiomas, é claro que eu vou desenvolver também isso. Aula musical, claro que eu vou desenvolver aptidões. Se eu sou lá a representante da grande maioria desse país, que é a minha própria história de vida, fruto de uma família humilde, que trabalha, quando não está em casa o filho meio que se vire, porque não tinha nem com quem deixar. Quer dizer, é outra situação social. O estudo na escola pública, ou seja, você vai tendo acesso conforme você tem acesso dentro do meio que você estuda, das leituras que você faz. E aqui tem um problema para mim e para você. Porque antes a gente
vamos pensar assim, um tempo atrás, né? Vocês que são muito jovens nem vão saber desse exemplo, mas os mais experientes vão saber. Antes, eu não tinha YouTube, eu não tinha site do MEC, Nova Escola, aula online, eu não tinha uma série de coisas. Então, assim, nós vamos pensar, eu não tinha acesso a esse saber. Agora, com a rede, com a época da internet, com a cybercultura, nós temos outra possibilidade de acesso a esse saber. E ele é importante, porque ele é aquele saber que eu faço uma prova, eu faço um concurso, é aquele saber que me ajuda com as minhas dificuldades. Essa aula é um recorte, aí a partir dessa aula eu posso aprofundar um conceito, ouvir uma palestra. Então vocês vejam, o meio social, o estudo da pessoa interfere também na língua. Agora eu fiz um quadro bem, assim, síntese, que vai ajudar bastante a gente. Veja aí. Olha aqui, num quadro só. A variação regional, para você lembrar, né? Que nós aqui, que trabalhamos na modalidade do EAD, nós temos essa região muito forte. A maneira de cada região pronunciar os sons, utilizar um vocabulário ou outro. E aí, na sua região, aluno? É mandioca? É macaxeira? É aipim? Como que chama? Fala pra gente aí. Social. Às vezes, se eu não tenho acesso à escola com a norma padrão, eu posso falar nós por nós, córrego por córrego, problema por problema. Conforme eu tenho acesso à língua, eu vou moldando. Como assim uma variação de sexo? É muito comum o sexo feminino falar, ai, que bonitinho, lindinha. O masculino não usa muito diminutivo. E também eu posso ter uma variação por idade. Tem uma determinada época que menina pode ficar conhecido como mina, por exemplo, né? E aqui tem um exemplo para vocês. Chico Bento é um personagem que usa bastante a variação linguística. Vamos ler como ele fala. Vamos lá. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, vocês vejam, nós temos aí um exemplo de um personagem brasileiro que traz esse estigma do interior, das palavras, né? E claro que aqui isso tudo é colocado para a gente assim com bastante humor. Tudo bem até aqui? Então, vamos sintetizar esse item para nós irmos falar um pouquinho sobre o próximo. Qual será? Variante padrão da língua. É importante? Claro. A variação linguística é importante? Claro. Qual é mais importante? A variação linguística ou a norma padrão? As duas. Eu tenho que respeitar a regionalidade, as nossas raízes, da onde que nós aprendemos através do meio, não importa de qual meio viemos. E é muito rica essa questão. E tem pesquisadores assim que você fala assim, é relevância nacional? Não, eles têm relevância internacional mesmo. Eles conseguem construir atlas linguísticos, eles conseguem documentar aquele chiado que nós temos no Rio, eles conseguem documentar aquele R com som diferente que é do Paraná, eles conseguem documentar não só essa questão fonética, mas a da variação que faz com que uma palavra num lugar tenha um sentido, uma palavra no outro lugar tenha outro sentido, e, claro, todo mundo dali se entende porque faz parte do mesmo contexto. E agora nós vamos ver com relação à norma. Veja aí. A língua como instrumento de imposição cultural. Camacho destaca que as formas de variação adquirem valores em função do poder e autoridade que os falantes detêm das relações sociais, econômicas e culturais. Ela se fortalece quando passa a ser veiculada onde? No sistema escolar, veiculada onde? Nos meios de comunicação. Onde mais? Na linguagem oficial do Estado e da sociedade. Então, vocês vejam, quando eu estou na escola,
sou formada em letras, estou trabalhando com os meus alunos a questão da norma padrão. Será que isso é importante? Claro que é importante. Veja, é a norma padrão que é apresentada por um jornal, seja um jornal televisivo, seja qualquer jornal que você imaginar na mídia da internet. Pensa em G1, pensa em estado de São Paulo, o estado da sua região do Ceará, Bahia, Fortaleza, não sei de onde você está. Mas olha lá, abre para você ver. É a norma padrão que está ali presente. Na hora que a gente vai fazer um concurso para professor, o que será que o pessoal do estado vai pedir? Vai pedir a norma padrão. Na hora que nós vamos fazer uma redação para o vestibular, na hora que nós vamos fazer uma entrevista de emprego que a pessoa pediu para eu redigir um texto, o que ela vai cobrar? É a norma padrão. Por que isso é cobrado? Justamente porque Camacho coloca aqui, ó, é uma imposição cultural. É isso que é cobrado. Então, nada mais coerente que eu e você, professor de letras, trabalharmos em sala de aula com aquilo que é cobrado pela sociedade, para prepararmos esse aluno também para quê? Para conquistar o seu espaço na sociedade, para fazer o seu seminário, o seu portfólio, o seu trabalho individual, que seja o trabalho em grupo. Enfim, é papel da escola trabalhar sim com essa norma dentro da escola. Vamos dar prosseguimento? Instrumentos avaliativos da língua padrão. Ó, olha aqui. Vestibular, concurso, Exame Nacional do Ensino Médio, já eu converso sobre ele com vocês, entrevista de emprego. Se eu vou fazer um discurso oral, vou ministrar uma palestra, um seminário, eu vou fazer uma homilética também, ou seja, vou organizar um sermão. Será que isso é cobrado? Com certeza, isso também é cobrado. Então, qual vai ser, uma pergunta para você e para mim, qual vai ser o papel da escola? Para que a escola possa desenvolver adequadamente o seu papel? Para que existe escola? A escola existe para uma coisa que a semiótica utiliza como simulacro da realidade. A escola prepara situações problemas. Vocês não trabalham bastante com situações problemas? Por quê? Para preparar para aquilo que vem da sociedade. Então, pensando nisso, olha a perguntinha aqui para você. Qual o papel da escola? Combater o preconceito linguístico, valorizar o regionalismo e a pluralidade linguística. Nós não podemos admitir uma forma de preconceito em algo que é rico. Propiciar ao aluno o acesso à norma padrão. E eu falei para você também que eu ia conversar com você sobre o Enem. Observe, professor, que cada vez mais o Enem está ganhando força no Brasil. O Enem está sendo assim um instrumento forte de entrada em vários vestibulares, universidades. O vestibular está sendo substituído pela prova do Enem, em várias situações. Então, que tal você, que é professor de língua portuguesa, que atua numa escola? Eu vou trabalhar a prova do Enem inteira, é muita coisa. Selecione uma questão aqui nessa aula, uma questão ali naquela aula. O que você está fazendo? Você já está mostrando para o aluno como é que trabalha essa norma padrão. E como que essa norma ela é valorizada dentro dessa situação e que é necessário que ele domine isso. Para quê? Para viver bem, para interagir, para, entre aspas, sobreviver numa sociedade. Sobreviver como? Olha aí como, trouxe para você. A hora que ele precisa ler algo para o exercício da sua própria cidadania. Como que se faz isso? Ora, ele tem um Código de Defesa do Consumidor. Eu e você temos que preparar esse aluno para ler esse texto e compreender. Quantas vezes as pessoas assinam contratos, sejam aluguel, banco, compras em geral, e por falta da leitura adequada dá problema? E é muito interessante esse exemplo que eu trouxe para você do clique. Por quê? Muitos comandos que eu e você utilizamos para baixar na internet, seja o aplicativo que você precisa, eu preciso criar um QR Code. Tranquilo, é facílimo.
Tem site para isso, você coloca o texto base no meio, o próprio site gratuitamente ajuda a fazer isso. Só que tem situações que se você for no programa errado, ele fala, você deseja baixar? Se você não lê direito, você fala, não quero baixar, vai baixar tudo do seu computador? Não. Então, um dos papéis da escola é isso, é despertar no aluno, essa disciplina é prática, produção de textos. Ora, eu preciso praticar essa leitura desses textos na sociedade para saber interagir adequadamente, de forma que eu esteja preparado a hora que eu tiver que assinar um contrato, que baixar alguma coisa no computador, que seguir comandos do AVA, aquela leitura atenta de saber o que esse portfólio está me pedindo mesmo, o que era para eu fazer, eu estou fazendo o que era para fazer, isso vem como? Através da leitura, certo? Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir? Agora, é aquele momento da aula que a gente amarra a teoria com a prática. Por isso que a gente chama de situação-problema. É o tal do estudo de caso, que a gente tem uma situação, pensa sobre ela e juntos a gente fala quais são as possibilidades. Vamos conhecer essa situação? Veja aí. Vou ler para vocês. Ana Paula foi convidada para fazer a mediação de uma mesa redonda em São Paulo. O tema era acidentes de trânsito. Na programação, havia um palestrante de São Paulo e outro de Pernambuco. O palestrante de Pernambuco disse que grande parte dos acidentes de trânsito ocorrem por falta de atenção, e principalmente quando o motorista está dirigindo no girador. Imediatamente, um participante de São Paulo, presente no evento, enviou a seguinte pergunta para Ana Paula. A pergunta que ele enviou para a Ana Paula, peraí que eu pulei aqui, é exatamente essa. O que é mediador? Ora, aí a Ana Paula tem que decidir aqui para nós. Afinal de contas, se aqui eu estou falando da palavra girador. Girador no trânsito. O que é isso dentro desse estado? A pessoa que estava lá conhecia essa palavra como rotatória. Ana Paula, o que é esse girador? Ana Paula falou, palestrante, por gentileza, o que é o girador? Que está acontecendo tanto acidente nesse local? Ele fala, como que vocês conhecem aquele negócio redondo assim, ó, que os carros vêm? Ah, não, para nós é rotatória. Ah, bom, agora eu entendi. No lugar da mediadora, suponhamos que você fosse Ana Paula. Você, João, Pedro, José, você é Ana Paula. Como que você ia explicar essa questão dessa variação linguística? Como que pode em São Paulo ter um nome, em Pernambuco ter outro nome? E essa variação, que em Pernambuco é girador, em São Paulo, rotatória, como que chama essa variação? Você tem alguma ideia? Vamos tentar amarrar com o que a gente viu até aqui? Será que é de idade? Seria histórica? Sexo? Posição social? Geográfica? O que você acha? Vamos ver juntos? Muito bem. A variação apresentada é a... Quem que acertou aí? Regional. Pernambuco, São Paulo, que nós chamamos de geográfica. Trata-se do quê? Da maneira particular de cada região de selecionar um léxico para representar algo. Esse regionalismo tem muito no Brasil, gente? Muito ou pouco? Muito, muito. Por quê? A extensão geográfica nossa é grande. Isso tem a ver com o quê? Com a cultura e com a nossa própria língua. Então, a pergunta é, o que é um girador? A Ana Paula, ela passa a palavra para o palestrante e ele explica que se trata de uma estrutura localizada nas ruas, que organiza o trânsito de forma circular. Ah, entendi. Ok. Quando ouviu isso, o palestrante de São Paulo já fala, opa, em São Paulo isso é rotatória. Diante disso, a próxima pergunta que a Ana Paula recebe do palestrante é, para que essas diferenças no Brasil de léxicos, ou seja, de palavras? Se nós estamos dentro do mesmo país, nós nem estamos no exterior, nós estamos no mesmo país? Por que existe essa diferença? O que você acha?
uma região para outra. Por que essa diferença? Nós não estamos Estados Unidos, Brasil, Brasil, China, Brasil, Uruguai, Brasil, Paraguai, é tudo Brasil. Será que essa extensão territorial influencia? Será que as culturas locais usam o que a gente chama de convenções e fazem um acordo entre si e aquela palavra ganha tal força que ela passa a existir naquela região com aquele nome? Vamos ver? Veja aí. Agora que a gente pensou sobre isso, atente para um problema. O que é o problema? Quando chega uma pessoa de um local do Brasil para outro local e sofre o que nós chamamos de preconceito linguístico. A pessoa que tem esse preconceito, ele tende a achar, porque é um equívoco, que a sua forma de falar, a sua região, o seu vocabulário, é o quê? Superior ao outro. Temos que considerar que a língua sofre influência social, cultural, guarde bem isso, aluno de letras. Social, cultural, regional, logo é o quê? Normal que haja essa variação no vocabulário brasileiro. E isso faz o quê? Enriquece ou empobrece? Enriquece sempre a nossa língua. Então, sempre o desafio nosso com relação ao trabalho em sala de aula é mostrar. Diferença não é motivo para preconceito. Aprenda com o outro. É uma oportunidade de você enriquecer o seu conhecimento cultural de outra região do país e juntos vocês podem somar conhecimentos. Agora, eu queria, antes de encerrar, para dar prosseguimento a outro assunto, eu gostaria que você também começasse a se organizar. Às vezes, quando você estuda e a gente tem várias informações numa aula, tenta começar a usar a estratégia de sublinhar uma palavra, anotar alguma coisa. Às vezes, eu uso essa estratégia aqui, vou colocar na câmera de documentos, tá? Vem comigo, câmera de documentos, olha. O que eu faço? Eu tento anotar pequenos esquemas. Ó, você pode ver que eu poderia ter digitado no computador, tal. Não, eu trouxe tal qual eu faço no dia a dia. Variação linguística. Pode ser histórica, social e regional. Quando ela é histórica, ela é assim. Quando ela é social, ela pode ser por grau, por idade, por sexo. Quando ela é regional, ela é assim. Qual que é a minha intenção em mostrar isso para você? A minha intenção é uma só. Que você se organize como estudante. Assista a aula uma vez bem assistida. E anote. E a professora passou uma síntese. Tá com o celular, bate a foto, printa, guarda aquilo, anota a síntese, faz a sua síntese. Ou seja, faça com que esse semestre que está começando, que nós temos ao longo desse semestre várias disciplinas, você consiga ter ali várias organizações mentais para você estudar e se apropriar da norma linguística e da norma padrão. Beleza? Vamos prosseguir? Veja aí. Regionalismo. O que eu tenho agora para você? Agora eu tenho a transição, que é o nosso momento de interação. O que tem nesse momento de interação? Já estou até ligando o meu Teams aqui com a Márcia. Aquele momento que vocês podem também interagir comigo, mandar aí, conseguir entrar no Teams, tudo certinho, todo mundo conectado. O que nós temos como proposta de interação? Veja aqui. O Brasil tem quantos estados? 26. E ainda tem o Distrito Federal. Essa diversidade linguística se manifesta na forma de falar dos brasileiros? Como que tem que ser a nossa postura de quem trabalha com público diversificado? Então, eu não sei a região que você está. Mas, fala para mim aí. Como que você, como professor de letras, trabalharia com essa variação linguística em sala de aula? Você tem um exemplo da sua região para colocar para a gente no chat? Tem? Um exemplo para ficar mais rico ainda? Para a gente mostrar, aqui é assim, aqui é lá, eu trabalhei dessa forma, eu trabalharia daquela forma. Vamos dar um minutinho para você entrar e responder? Vamos lá? Vamos deixar aqui a perguntinha para você lembrar qual é? Veja aí.
Muito bem. Isso mesmo, pessoal. A postura de quem trabalha tem que ser de valorizar. Tem que ser aquela postura de parceria, de nossa, temos mesmo, você veio da onde fazer esse emprego, a entrevista de emprego? Eu vim do Nordeste, lá a gente usa tal palavra, isso lá, que bom, tal, aqui a gente usa isso. Por quê? Porque isso aqui é uma troca. E o que isso tem a ver com o curso de letras? Tudo a ver. A sala de aula é um microcosmos da sociedade. Você tem ali vários representantes de várias famílias. E essas famílias, elas vêm de várias culturas, né? Elas têm diferentes lugares geográficos que geralmente as criaram. Você pode ver que no Brasil, nós temos esse certo deslocamento geográfico de uma região para outra. E aí você, como professor, claro, tem toda a oportunidade de estar valorizando essa questão em sala de aula. E esse bloco nós vamos falar, nesse conteúdo desse encontro, sobre concepções de linguagem. Quem é da área de letras tem que ter bem claro que em letras nós temos, dentro da língua portuguesa, 3 grandes concepções de linguagem. E aí eu vou trabalhar através do percurso histórico. Nós vamos trabalhar com a primeira concepção, como que isso aqui interferiu dentro dos estudos, dentro da escola. Segunda concepção, o que isso aqui refletiu nos estudos, no livro didático, na forma de ensinar? O quê? A concepção influencia na forma que eu ensino? O quê? Influencia sim. Por quê? As crenças que você tem, o professor que você teve, a forma que você aprendeu, você tende a carregar isso com você. E você pode ainda carregar o melhor de cada um, o que geralmente eu creio que acontece, e trazer para a sua prática aquilo que você acha o mais adequado. Vamos ver a primeira? Nós temos, então, a concepção de linguagem que nós temos ligada ao pensamento, à interação e o blá, 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 blá da questão do falar. Linguagem como expressão de pensamento. Lembra que eu falei para você? Já ensina, quando você estiver dando aula, assim, dicas de como a seleção lexical dá sentidos ao texto. Se eu estou falando linguagem como expressão do pensamento, eu já tenho uma pista do que é isso. Concebe a língua como representação do pensamento. As pessoas que não conseguem se expressar, possivelmente, não são capazes de articular o pensamento de forma adequada. Logo, não falam e escrevem bem porque não pensam logicamente. Olha que doidura. Então, quer dizer que se eu não escrevo bem, é porque eu não penso bem? Será? E que se eu disser para você que eu tenho uma sogra de 92 anos, que chama Etelvina, e que ela não escreve, e que ela pensa bem melhor do que eu, e que tem uma experiência de mundo muito grande. Então, quer dizer que essa concepção não está adequada. Isso aí tem a ver com o que eles criaram como regras, objetivo, ditar normas de como falar adequadamente. Isso não funciona. Qual o autor que fala sobre isso? Travaglia. Travaglia é o autor que fala sobre isso. Agora eu vou ir mais para frente, porque eu quero explicar não essa, mas essa primeiro. Essa. A linguagem como instrumento de comunicação. Então, a primeira visão, a língua, quem não escreve bem é porque não pensa bem. Olha o absurdo. A segunda concepção, a linguagem como instrumento de comunicação. Isso vem da onde? Lá da escola tecnicista. A linguagem é um código. Combina um conjunto de signos de acordo com as regras e transmite uma mensagem. Aí eu tenho a visão de língua enquanto um instrumento de comunicação. Eu tenho um emissor, um código e um receptor. Saber língua é dominar o código. Qual que é o problema dessa concepção? Essa concepção, esquece, um fator muito importante. Qual que é o fator importante? O contexto. Não é só dominar um código. Eu posso falar alguma coisa que dentro daquele contexto adquire um outro significado. E para o outro entender a mensagem, tem a ver com uma coisa que se chama de conhecimento de mundo, de conhecimento linguístico. Todos esses elementos mudam o sentido de texto. E agora nós estamos aonde? Estamos aqui, ó. Veja aí. Nós temos a concepção de língua como interação. Deixa eu ver se eu fui para o lugar certinho. Peraí.
Interação, que eu mudei a ordem da aula, lembra? Aqui. Eu mudei para os slides ficarem certinho. Interação, é aqui que eu estou aonde? Hoje. O que isso quer dizer? A língua considera o quê? Guarda bem isso, circunstância e finalidade. Dependendo da circunstância e da finalidade, eu moldo o meu discurso, eu escolho as palavras. Então, o outro, ele exerce um papel fundamental sobre mim. A linguagem e a ação estão como? Associadas ali, ó, juntinho, interligadas. Pois a proporção que vamos aprendendo a língua, estamos o quê? Interagindo, participando das mais diversas o quê? Situações comunicativas. Então, vocês vejam, eu mudei a concepção de língua. Como que eu amarro isso tudo aqui com o ensino? Muito bem. Primeira escola, tecnicista, que foi a primeira concepção que eu apresentei para vocês. Trabalhava com estímulo e resposta. Siga o modelo. João e Maria se perderam na floresta. Quem se perdeu na floresta? Eu ia lá e lia no texto, João e Maria. Pronto, acertei a questão. Como seria na concepção de hoje de interação? Se você fosse João e Maria e você se perdesse na cidade onde você mora, como é que você faria? Olha como mudou. Não tem resposta pronta. Tem que pensar, considerando a finalidade e o contexto. Por que não está certo quando eu falo que a língua é instrumento de comunicação? Onde já se viu? Você falar com uma pessoa que não teve acesso a uma escrita, só porque não escreve é porque não pensa bem? Que é isso, gente? De forma alguma. Nós temos um país, quem nunca conheceu alguém que não teve acesso à escrita e é inteligentíssimo e honestíssimo e faz as coisas muito mais com agilidade mental do que a gente. Quantos que não ganham um salário mínimo aí e ainda chegam no final do mês aí com a administração financeira dele em cima da balança? Então, não é a concepção adequada. E por último, a questão que eu falei da interação, que é isso mesmo. Eu falo dependendo do outro, se é um bebê eu mudo o discurso, vocês são professores, eu posso dar as conexões, os exemplos dentro da sala de aula. Eu escolho as palavras, dependendo, se você está numa argumentação e você fala uma coisa e vê que a pessoa não gostou, você dá uma mudada, você está numa entrevista de emprego. Ah, mas você não tem muita experiência nisso? Não, não é que eu não tenha muita experiência. Eu tenho uma certa experiência. Olha a moldagem do discurso. Então, essa é a nossa concepção atual. A língua é viva, dinâmica, eu interajo com o outro, dependendo da finalidade e do contexto, eu considero o meu interlocutor, que é o outro, e eu moldo o meu discurso. E isso na sala de aula eu faço muito bem. Eu explico de uma forma, o aluno fala, não entendi. Eu escolho outras palavras, explico o conceito de outra forma. E ele fala, agora eu entendi. Como? Porque eu mudei o meu discurso e eu adequei ao contexto. Certo? Condições de produção. Olha, essa é um conteúdo dentro do trabalho que a gente faz de língua portuguesa que eu tenho muito carinho. Por quê? Porque todo texto, a aula é um texto, sabia? Um seminário é um texto, multimodal. Um diálogo na família é um texto. Você conversando no WhatsApp com alguém é um texto. Ah, mas eu estou conversando através do vídeo, é um texto. Então, e esse texto, ele é permeado pelas condições de produção. Como assim? Veja aí. Primeira coisa que você tem que entender é o que são condições de produção. Você entendendo isso, fica mais fácil para a gente conversar sobre a tabela que vai vir no quadro a seguir. Condições de produção são elementos. Esses elementos fazem o quê? Permeiam, eles estão ao redor. Do quê? De todo o discurso. Por quê? Porque eles orientam e possibilitam construir um panorama do contexto. Esse contexto está dentro de uma situação.
Nessa situação foi realizada a interação. Claro que a interação sempre é social, eu interajo com o outro. Então, o panorama, essa interação social que permeia o discurso, esses itens são responsáveis pelo estabelecimento das relações. É uma força no interior do discurso, mantendo com a linguagem uma relação necessária, constituindo com ela o sentido do texto. Eu vou até colocar primeiro isso e depois ir para a Câmara de Documentos exemplificar. Então, dentro do contexto, vamos colocar aqui, ó, contexto. O que eu tenho? Alguém que exerce uma determinada posição social, que é o autor de um texto. Eu tenho um interlocutor, esse alguém vai dialogar com alguém. Eu tenho uma finalidade, um objetivo, tem que ter uma intenção. Eu tenho um contexto. Olha a importância desse contexto. Guarde esse quadrinho, professor. O contexto, ele traz consigo. Lembra que eu falei que ele permeia? Permeia o quê? Informações sócio-históricos culturais que me fazem ler um texto e entender. Veículo, forma de enviar o texto. Por exemplo, se está no jornal impresso, nós temos ali o suporte, que é onde o texto é materializado, no jornal, poderia ser online. Qual a esfera? O local de circulação desse texto. Muito bem, vamos para a Câmara de Documentos para eu mostrar para vocês. Vamos pegar esse texto aqui, deixar ele maiorzinho. Ó, se você tem um texto assim, é do 190? Acabo de levar uma palmada. O que eu tenho aqui, aluno? Eu tenho um texto multimodal, claro, eu tenho mais de um modo, né? Eu tenho o texto escrito e a imagem. E eu preciso entender o contexto desse texto. Vou pegar ele aqui na minha mãozinha, fica aqui comigo. Ele traz para mim, é do 190? Eu disse para você naquele quadro que eu tenho que entender um momento sócio-histórico-cultural. Se você não tem o conhecimento prévio que o 190 é o número de denúncia, vai ser difícil ele entender o contexto. O que tem a ver esse 190? Olha aqui, ó, eu quero denunciar, levei umas palmadas. Como que diz, agora ó, deu uma palmadinha, já tenho um motivo para fazer uma denúncia social. Então você veja, o contexto, ele faz com que você, como leitor, entenda o texto dentro de um momento sócio de uma sociedade, histórico de um determinado período histórico-cultural. Se nós fôssemos, no momento atual, utilizarmos termos como webinar, que são as várias webinars que nós estamos tendo ao vivo na internet, as lives, quantas lives que nós agora estamos acompanhando aí, seja de música, seja de um espetáculo de circo, seja de você assistindo um pesquisador, enfim, você que sabe como que você acessa e usa a rede social ou mesmo os canais do YouTube. O que interessa é que o contexto, ele faz com que eu e você compreendamos o texto. Para isso, você acessa os seus conhecimentos prévios, o seu conhecimento de mundo. E esse contexto, ele se expande inclusive para a linguagem. Por isso que eu falo, é muito importante a gente estudar o contexto de um texto. Que tal vermos o contexto de um texto dentro da linguagem? Lembrando que o contexto são as informações sócio-históricas, culturais que permeiam, que estão ali, ó, ao redor desse texto. E essas informações me auxiliam na leitura desse texto. E como fica esse contexto quando eu falo de contexto e linguagem? Vamos ver? Então, nós temos tipos de contexto. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é assim. Eu tenho contexto. Lembre sempre, professor, pista do que você vai ler é quando você lê a palavra e essa palavra já te remete a uma pista. Contexto imediato. O que é uma coisa imediata? É aquela que está acontecendo ali. Como, por exemplo, a interação verbal. O tempo dessa interação, os propósitos, onde será veiculada a comunicação, bem como qual gênero discursivo ela será materializada. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero fazer um anúncio de venda do meu carro. Claro que o gênero discursivo vai ser o quê? O anúncio de vende-se. E até aquele espacinho, de repente, virtual, pequenininho, vende-se, ano tal, cor tal, tratar tal, né? E é isso que quer dizer, dependendo da interação, dos propósitos, eu faço a adequação do gênero ao contexto. Contexto mediato refere-se à conjuntura sócio-histórico-cultural. E o sociocognitivo? Esse envolve os meus conhecimentos prévios, o meu conhecimento de mundo. Professora, disso tudo aqui, o que eu devo assim prestar muita atenção, eu que sou um professor de letras em formação? Presta atenção que o contexto é a soma disso tudo. O contexto, ele nada mais é do que a soma da interação verbal, do momento sócio-histórico-cultural, do seu conhecimento de mundo, dos seus conhecimentos prévios. Não é para você ficar atrelando conhecimentos fechados em gaveta, contexto imediato, não. É para você amarrar esses conceitos um ao outro e compreender como um todo. Então, quando eu falo, leia um texto dentro do contexto, dentro do momento sócio-histórico-cultural, acesse seus conhecimentos de mundo, que é aqueles que você já teve, aqueles seus conhecimentos que você adquiriu através de leitura, na escola, as palestras que você assistiu, você também é um aluno autodidata, você assiste palestras, você complementa suas leituras, muitas que nem fomos os professores, nós os professores que indicamos, mas que você foi atrás, tudo isso vai formar o que eu chamo do seu contexto. Por que é importante? Porque ele vai trabalhar com aspectos fundamentais. Deixa eu mostrar para você, veja aí. Aspectos relacionados à escrita, porque a escrita é um produto sócio-histórico-cultural. Claro, ela está dentro de uma sociedade, de um tempo e de uma cultura. Tem cultura que escreve da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e assim vai, sucessivamente. A escrita está presente em diferentes suportes. Eu tenho escrita no outdoor, agora eu tenho até outdoor eletrônico, né, gente? Eu tenho escrita no jornal, eu tenho na internet. A escrita requer diferentes níveis de leitura, sim. Ela explora recursos multimodais, eu clico numa coisa que me leva para outra, agora é um videoclipe. Logo, compreender o texto é uma forma de inserção aonde? No mundo. No modo de agir sobre o mundo, na relação com o outro, dentro de uma cultura, dentro de uma dada sociedade. Aí eu trago para você os aspectos fundamentais da produção escrita ou oral, porque a oralidade também é um texto. Observar o contexto da situação da interação, pode ser oral ou pode ser escrita. Fazer um balanceamento entre as informações explícitas, que está na cara, e as implícitas, que eu tenho que pensar. Considerar os conhecimentos de mundo partilhados. O que eu conheço aqui? O que eu entendo do sócio-histórico-cultural? A finalidade e o contexto determinam o quê? O texto. Está aqui os autores. Coy e Elias que falam isso para a gente. Então, vejam. Você trabalhando esses aspectos com o seu aluno em sala de aula, dentro da disciplina de língua portuguesa, você está mostrando para ele que dentro de um discurso, vamos pensar, estamos em época de eleição, estamos aqui tendo vários discursos políticos. Ora, esse aluno vai perceber o que essa pessoa está falando, qual é a intenção dessa pessoa, quais estratégias ela está utilizando para convencimento. Acredita em mim, o texto oral ou o texto escrito é uma guerra discursiva. Ganha essa guerra quem argumenta melhor. E conforme o argumento do outro, imediatamente eu posso mudar o meu entendimento e mudar a minha fala, mudar o meu texto, seja oral, seja escrito. Vamos ver um exemplo? Veja aí. 10 segundos para você ler. Agora eu interferi um pouquinho na sua leitura e ler junto com você. Vamos fazer a atividade de uma forma agora juntas, colaborativa? Primeiro, você não tem quem está falando aqui. Você só tem um quadrinho com o símbolo da fala.
Mas pela leitura, você já vai entender o contexto e já vai ler o texto. Mafalda, pega o plover que você deixou jogado. Não tenho que obedecer a ninguém, mamãe. Sou um presidente. E eu sou o Banco Mundial, o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. Tenho que reconhecer que ela foi viva. O que eu tenho nesse texto? Primeiro, uma situação corriqueira, que eu já entendo pelo meu momento sócio-histórico-cultural, meus conhecimentos prévios, meu conhecimento de mundo, que é uma mãe e uma filha. E a filha deixou o quê? Jogado. Claro, né, gente? Já viu o filho deixar as coisas tudo no lugar? Não, plover. Só que quando a mãe chama a atenção dela, ela não aceita. Aí ela fala que ela é quem? Veja aqui. Presidente. Não está no texto quem é um presidente, mas você está no Brasil, você sabe que no Brasil nós temos presidente e você sabe que é uma figura de autoridade. Olha a boca aberta dela aqui, ó, respondendo. A mãe é bem esperta e traz uma resposta forte. Ela sabe que o Brasil tem influência do Banco Mundial, do Clube de Paris, o Fundo Monetário Internacional. E aí ela fala que ela é tudo isso. Ou seja, eu mando no presidente. Observe que aqui, ó. Cadê a boquinha da Mafalda, gente? Ela se cala. E no último quadrinho, então, ela já nem fala. Só aparece ela pensando. Então, vocês vejam que você compreender o texto no contexto sócio-histórico-cultural, aciona seus conhecimentos prévios, seus conhecimentos de mundo, dá outra leitura para o texto. Calma aí. Você é professor. Está dando aula para letras. Às vezes, o meu aluno não tem essas relações. Ele não sabe o que é o Fundo Monetário, ele não sabe o que... Para isso que nós somos professores. Para isso que nós preparamos aula. A gente faz essas relações para ele, a gente estuda isso e a gente mostra isso para ele. Até o conhecimento de mundo dele ir se ampliando, você faz isso um dia na sala, no outro dia você traz outra tirinha, no outro dia eles já estão pegando, eles desenvolvem. Daí a importância do professor sempre trabalhar com texto dentro do contexto, beleza? Resolução da situação problema. Agora, nós temos aqui um momento que nós temos que pensar juntos também sobre como esse conhecimento de mundo que existe, que interfere na nossa compreensão de um texto, pode alterar ou não o sentido de um texto. Vamos ver? Vejam aí. Mariana está no primeiro semestre de graduação e está cursando uma disciplina chamada Comunicação e Escrita. Seu professor, ao trabalhar com elementos básicos da comunicação e da interação verbal, decidiu pedir aos alunos para produzirem textos informativos de um mesmo tema, mas que fosse voltado para públicos diferentes. Quais os principais elementos que Mariana precisa conhecer para produzir seu texto? O que você acha? De que modo esses textos informativos vão atingir o objetivo comunicativo e os diversos públicos contemplados? Como será que a gente pode fazer isso? Vamos pensar? Resolvendo a situação problema. Primeira coisa, vamos sempre compreender o que foi pedido. Então, quando você tem que resolver uma situação, você não lembra o que foi pedido, você volta lá e vê o que foi pedido. Está aqui, ó. Foi pedido para que a Mariana, que está na graduação, fazendo comunicação e escrita, ela faça o quê? Ela peça para os alunos produzir textos informativos. Não é qualquer um. Todo mundo vai trabalhar com o mesmo tema, mas tem que ser para públicos diferentes. Vamos pensar juntos sobre isso? Muito bem, será que se Mariana for escrever para o público infantil, vai ser a mesma linguagem do público adulto? Não. Será que se ela for colocar na internet,
Vai ser a mesma linguagem, ela vai ter o mesmo espaço que se ela colocasse, por exemplo, ali no mural da escola? Não. Então, veja, dependendo de para quem, eu vou ter que fazer a moldagem desse discurso. Vamos, então, ver o que ela pensou? Vejam aí. Primeiro, é preciso considerar o quê? Diversos fatores. Como? O que eu vou fazer? É um texto informativo, ok. Mas como? Que contexto que eu vou montar esse texto e para quem que eu vou escrever? Deve-se considerar a língua como o quê? Uma prática social, não é só um conjunto de códigos. Se eu vou escrever para criança, é um setor. Se é para bebê, eu vou atingir quem? A mãe da criança, o pai, que é mais fácil, o bebê ainda é pequeno, né? Ainda vou colocar ali nesse texto, quem sabe, uma imagem de cachorro, sempre vai bem com família, né? Sempre dá certo. Eu vou para a terceira idade, vamos até melhorar que música que eu vou usar nesse texto, que cores, o que a terceira idade gosta, eu vou moldar esse texto. Isso quer dizer o quê? Vou resumir. O contexto de produção tem que ser observado para a constituição de sentidos do meu texto. Eu não posso fazer um texto de qualquer maneira. O que isso tem a ver com a sala de aula? Isso tem a ver que quando você vai trabalhar produção textual na sala de aula, a primeira coisa que a gente faz é como a vida, um dia após o outro, né? Como subir uma escada, um degrau de cada vez, né? Olha lá, que sobe de 2 em 2, quando chega na metade, dependendo de quantos andares, já está acabado. Isso quer dizer que se eu for trabalhar um texto em sala de aula, e acredite, nós vamos trabalhar texto em sala de aula, eu trabalho com um texto de cada vez. Um gênero de cada vez. É anúncio publicitário? É anúncio publicitário. Vai ser uma carta ao leitor para que a gente possa aprender a se posicionar, a argumentar, a reivindicar até os direitos da questão do entorno da escola que está com lixo, algo assim? É aquele gênero. Eu vou trabalhar contos de fadas contemporâneo. Cada um vai pensar na sua vida e como que isso poderia ser uma releitura desse conto. É esse gênero. Segunda coisa, uma de cada vez. Para quem eu vou escrever? Nunca trabalhar com um texto em sala de aula sem esse aluno ter a certeza de o que ele vai fazer, para quem ele vai fazer, qual o objetivo desse texto e como que ele vai ser avaliado. Porque as coisas na escola também dialogam bastante com avaliação. Então, preste bem atenção no que nós falamos quando nós discutimos com você aqui, esse item que é do contexto dentro da situação problema, atrelado a para que eu vou fazer, com que objetivo eu vou fazer, e o que se espera de mim nesse texto. Se a gente trabalhar assim, com certeza, a nossa sala de aula vai ter alunos que vão se sentir mais seguros para produzir esse texto, porque eles vão estar sabendo de onde vem e para onde vão. E nós também podemos trabalhar com itens que podem ajudar o conhecimento desse aluno. Como, por exemplo, faça uma inferência do que esse público pode pedir, pense, se coloque no lugar dele, adapte o seu texto para a finalidade, para o contexto. Certo? Muito bem, é isso aí. Vamos pensar agora sobre a inferência, aonde? Na interpretação do texto. Nada como a gente pensar juntos e também tem uma discussão aqui do chat. O que nós temos de proposta do chat? Temos aqui também a Márcia, atenta ao que está acontecendo aqui no chat, dialogando aqui comigo. Vamos pensar juntos qual a proposta. Veja aí. Inferência na... Eu trouxe um quadrinho. Sabia que esse quadrinho é super atual? Super atual. Bem para os tempos que a gente está vivendo. Qual que é a proposta? Observe o quadrinho a seguir e responda. Diante do contexto, momento sócio-histórico-cultural, acesso ao conhecimento de mundo, o que podemos inferir? Vamos ler o quadrinho? Quadrinho 1. Malditas câmaras. Somos monitorados o tempo todo. Quadrinho 2. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. Quadrinho 3. E aí? Fala para mim. Diante desse contexto, qual a sua leitura desse quadrinho? O que se entende por esse
estamos sendo monitorados o tempo todo? Vou deixar na tela do quadrinho para você poder reler. Participe. Estou esperando aqui a sua contribuição. Muito bem, então o que o quadrinho mostrou pra gente? Vamos voltar a ele? Todo mundo é monitorado. Malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, ou seja, ele mesmo sabe que até ele é monitorado e esse aqui, que é quem está olhando para ele, é monitorado por alguém. Então, essa é a sociedade que a gente vive, né? A sociedade que nós estamos num contexto que podemos estar sendo monitorados, filmados, a qualquer momento. Por isso, muito cuidado com o que falamos e dizemos, afinal de contas, inclusive a sua aula, a aula do presencial, cada vez mais o pessoal do IAD bate foto, grava fragmentos, tudo para quê? Para utilizar o texto a favor da aprendizagem. A revisão é aquele momento assim do fechamento da aula, que nós vamos dar uma síntese do que vimos até aqui. Vamos então ver o que nós vimos? Primeiro, a língua deve ser considerada como uma prática social. De que adianta uma língua se eu não utilizo ela dentro da vivência humana? O contexto e a finalidade discursiva alteram os sentidos do texto. Claro, vimos até exemplos disso. Ler implica o quê? Conhecimentos prévios de mundo, o estabelecimento de relações. A leitura e a escrita deve considerar o quê? O momento sócio-histórico-cultural. E agora, eu vou levar você para a Câmara de Documentos para a gente dar uma amarrada nessa situação. Então, veja esse contexto, todos nós conhecemos o Chapeuzinho Vermelho, minha câmera está de lado, mas eu acerto. E agora para cá. Aí nós temos aqui, você não quer contar essa história para os seus filhos, quer? Ou seja, uma floresta toda cortada. Qual o contexto que eu tenho aqui? Contexto do desmatamento, contexto assim de uma série de situações. O que eu gostaria que você fizesse nessa revisão final? Que você utilizasse esse parâmetro. Que essa disciplina, ela compõe atividades de aprendizagem que já estão no AVA, atividade diagnóstica, você tem o fórum, você tem o conteúdo web, a avaliação virtual, a teleaula. Tem um item chamado leitura lá, que você tem o livro da disciplina, que vai ajudar você no seu estudo. Também, isso é uma leitura indicada, mas faça os seus autoestudos, tá? Aqueles que você procura. O que mais que você vai ter no AVA? Olha, eu até trouxe aqui para você ver. Esse item leitura traz para você um livro, gente. Clica aqui, ó. Prática e produção de texto. Coloquei até a setinha. Quando você clicar aqui, ó, vai abrir o que para você? Vai abrir 202 páginas desse livro que você pode baixar, que é justamente o livro da disciplina. Olha que legal. Aí você tem todas as unidades, ó, que nós estamos estudando.
Tudo isso aí é ao seu dispor. Aonde mesmo, professora, que está isso? Está aqui, olha. Nesse ícone 1, leitura. Você clica aqui, ó. Isso está como material externo. Vai baixar o livro inteirinho para você. Para que isso? Justamente para que, acrescido daquilo que nós estamos dialogando aqui na aula, você tenha mais conteúdo, outros autores, outros textos com outras leituras. Ah, eu ainda quero aprofundar mais. Com base no que você montou essa aula? Muito bem, vamos mostrar aqui as referências da aula de hoje. Vejam aí. Olha aqui, ó. Nós montamos baseado no livro Estética da Criação Verbal, de Bakhtin. Olha aqui, ó, o Roberto Gomes Camacho, que é uma referência que eu falei para vocês de variação linguística, tá? A professora Inguedori Vilaça Koch e Wanda Maria Elias Ler e Escrever, que vão trazer para a gente estratégias de produzir texto, a importância do conhecimento do mundo, conhecimento partilhado. O professor Luiz Antônio Marcuschi sobre a produção textual, análise de gêneros, e o professor Travaglia sobre gramática e interação. Então aqui você tem todo o contexto dessa aula. E aonde que nós vamos no nosso próximo encontro? Nosso próximo encontro? Gêneros discursivos, práticas de comunicação, como utilizar os gêneros para a comunicação, como que eles funcionam nas práticas sociais. Então, espero vocês. Não esqueçam de visitar todo aquele combo de materiais que compõem essa aula. Participe do fórum, coloque as suas dúvidas para mim, eu, a tutora, estamos aqui à disposição para juntos construirmos um conhecimento cada vez melhor. Um grande abraço a todos. Motivados, bem-vindos novamente. Até o nosso próximo encontro.